Os pais foram obrigados a deixar Angola, como tantos outros portugueses, e ele acabou por nascer já em Portugal em 1976. A primeira paragem foi no Alentejo, mas não ficou por lá muito tempo. A família rumou depois para o norte e finalmente assentou em Lisboa. Mas as raízes não se perderam totalmente, porque, como ele diz, é um português made in África, ou seja, teve a sorte de ter sido criado num ambiente que foi sempre uma mescla cultural entre Portugal, Angola e Brasil. E isso nota-se na sua carreira musical. Antes disso, podia ter sido futebolista, mas uma lesão demorada fez com que comprasse uma guitarra e tudo mudou. Já passou pelo Festival da Canção, já editou um EP e 2 álbuns e agora está a lançar o seu terceiro, intitulado Ao Vivo no Namush. Músico, cantor e autor com uma identidade muito própria, o Luís Caracol vai conversar com o Carlos Bastos e apresentar as novas canções no música.pt. E pronto, já sabe quem é que está cá. Olá Luís, estás bem? Bem-vindo. Olá. É muito bom ter-te aqui. Esta conversa já estava a aparecer há uns tempos, não aconteceu, aconteceu agora. Qualquer altura é boa, não é? Qualquer altura é boa. Portanto, também, isto às vezes, a velocidade não é exatamente aquela que queremos. Eu agora ia fazer uma piadinha com o caracol, mas não vou. Podes fazer. Já podes toda a fazer. gente fez, não é? Já toda a gente. Já estou habituado. Já estás cansado. É mesmo apelido teu. É mesmo apelido, sim. Portanto, desde a primária, Desde sempre. já ouviste tudo. Já ouvi tudo. E mais alguma coisa. Lembras-te de alguma muito gira, não? Opa, não, Não, é um nome que dá aso a ir por muitos caminhos, mas pá, lido com isso há tanto tempo que às tantas já acho graça. Já também. faz parte. O que é bom, porque em termos artísticos, pelo menos é um nome que fica logo no ouvido, não é? Não é daqueles que vão ao engano. Às vezes há nomes muito parecidos. Sim. Ou Ana Maria, ou João Manuel, uma coisa qualquer. O teu, pelo menos, dá para ficar logo no ouvido, mesmo quem não conheça ainda as tuas músicas, Sim. que eu acho que já vão sendo cada vez menos, porque cada vez mais se vai ouvindo alguma coisa, pelo menos já tem alguma ideia, alguma referência do teu nome, já não é mal de todo. Sim, o Caracol, como não há muitos, não é? Eu sei, o outro dia disseram-me que acho que é um fadista, que tem também o último nome Caracol, mas mais um fado assim tradicional, assim bairrista, mais de casa de fados, ou seja, não tem assim uma carreira, mas caí no meio do fado, toda a gente sabe quem ele é. E perguntaram-me se era família. E eu, não, é assim, não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Se calhar qualquer dia. Caracol e Caracol, companhia limitada, não se sabe. Exato. Tu, os teus pais estavam em Angola, não é? Uhum. Vieram para cá depois da questão da independência, e tu já nasceste cá. Sim, por 2 meses, mas sim. Eu nasci em janeiro de 76, eles voltaram em novembro de 75. Mas a verdade é que geograficamente estávamos cá, mas acabei por ter a sorte de crescer num ambiente multicultural, onde muitos hábitos também das pessoas que viviam fora tinham e que de algum modo eram particulares também, sabes? Havia um convívio muito grande entre pessoas, havia uma mescla e uma troca. Onde é que eles moravam e vieram para cá para onde? Olha, os meus pais viviam em vários sítios em Angola porque trabalhavam em sítios diferentes e depois encontravam-se ao fim de semana, porque o meu pai trabalhou em Henrique de Carvalho e a minha mãe vivia em Luanda, e o meu pai às vezes ia para o norte, ia para a Lunda, para a zona onde havia prospecção de minério, e então juntavam-se ao fim de semana em Luanda, mas na verdade depois, quando viemos para cá, como assim, os meus pais e muita gente vieram sem nada, fomos viver para o Alentejo, para a casa da minha avó paterna, porque o meu avô paterno tinha morrido há pouco tempo e ela estava sozinha e tal, então acabou por se juntar ali um bocadinho as coisas, e eu nasci em Elvas por causa disso, porque estávamos ali junto à fronteira, assim. E dizes que era um ambiente multicultural no Alentejo nessa altura? Como? Não, porque na verdade eu só nasci ali e depois viemos, ou seja, viemos outra vez para uma zona mais metropolitana. Portanto, eu nasço ali porque os meus pais tinham acabado de chegar. Portanto, já não te lembras de Angola, do Alentejo também. Agora lembras-te, porque o Alentejo está mais perto e vais lá, não é? Sim. Mas desse tempo não tens memória. Desse lembro não tenho memórias. E depois vais para onde? Mas depois depois o meu pai tem um convite para ir para as tropas paraquedistas. O meu pai era militar. E nós fomos viver para um bairro onde havia muitos retornados. Não gosto muito dessa palavra, mas para as pessoas perceberem. Sim, mas toda a gente sabe do que é que estamos a falar. E então, esse bairro tinha muita gente que tinha vindo da África e, curiosamente, eu cresci nesse ambiente. Ou seja, porta aberta, fins de semana
com festas e o pessoal todo e música de todo lado, e então isso acaba por ter uma influência muito grande também, porque continuámos a conviver com o mesmo espírito que se vivia lá. Eu ainda fiquei a pensar no que estavas a dizer, porque retornados são aqueles que regressam, não é? Em si a palavra não tem nada de grave, pois há a conotação que foi posta em cima, não é? Sim. Curiosamente, nesse bairro em que te estou a falar, havia muita gente que era também de Angola e que com a situação se sentiu desconfortável, e veio também, portanto, é de conhecimento generalizado e historicamente falando que não foram só muitos dos portugueses que lá viviam que vieram, houve muita gente também desses países de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, que também nessa altura houve muita gente que decidiu vir viver para Portugal, porque pronto, estávamos a viver um novo momento, pós 25 de Abril, onde as coisas estavam mais apaziguadas, principalmente pessoas também que tinham filhos pequenos e que queriam viver, ou seja, num sistema social um bocado mais. Mas também foram esses portugueses que regressaram que trouxeram uma abertura também maior. Verdade, sim. Isto era um bocadinho cinzento, não é? Sim. Nós já não temos memória, porque eu nasci de pai 3 anos antes do 25 de Abril. Sim. Não temos exatamente memória daquilo, mas temos uma memória pelo aquilo que lemos e que fomos vendo e por aí fora. E portanto, cresce ao fim e ao cabo no meio desse lado mais divertido, de porta aberta e com alguma festa, que não seria todos os dias, mas com alguma festa e alguma multiculturalidade que tu foste aproveitando, ainda hoje, ainda se nota. Ainda hoje. Sabes que é difícil explicar, não é? Porque vira um modo de vida. Na verdade, eu depois, ao longo dos anos, não sei explicar-te exatamente. Hoje já viajaste muito, não sei se uma vez foste a Angola, senão... Sim, já fui 5 vezes a Angola, sim. Mas o que acontece é que depois esse convívio vai-te trazendo cada vez mais conhecimento com pessoas que também sentem esta maneira de estar e esta maneira de conviver. E isso acabou por me acompanhar ao longo da minha vida toda. Depois, durante a adolescência, os meus pais vêm viver para Lisboa e, mais uma vez, eu vou parar a uma zona onde havia muita gente. Eu fui uma espécie de, um adolescente acolhido por uma família de músicos angolanos que tiveram uma carreira muito interessante. E que acompanharam o Duor Negro durante muitos anos, que é a família Monteiro, o Mindo Monteiro e o Beto Monteiro. São uma espécie de meus padrinhos musicais. Foi aí que começou? Na verdade, eu começo a tocar aí, quer dizer, eu já gostava de música, mas eu começo a tocar aí e começo a tocar um bocadinho sobre a batuta deles e sobre as influências do que tinha sido também o percurso musical deles, porque eles, lá está, eram angolanos que também tinham vindo na mesma altura, vieram para a zona da Grande Lisboa. E eu depois, de repente, dou por mim a conviver com eles quase diariamente, a ir aos concertos deles, e acabaram por... são 2 músicos que são enormes referências para da mim. tua vida. Sim. Vamos ver se nota na música ou não. O Luís Caracoles está cá hoje e tem músicas assim. Não te quero mais, nem que olhes meio de lado como gostas. Tu vê lá sais que já chega de te carregar às costas. Não me acostumei que te afundes em agruras e arrelias, mas já me cansei do amargo que tu trazes aos meus dias. Nada corre bem, fica tudo aquém. Pena ser assim, seja como for, não vale o amor que tirei de mim. Sai, vai só ver se eu tô lá fora. Sai, não te escondas, está na hora. Sai, já é tempo de ires embora. Sai, sai agora. Não te quero ouvir, essa tua lenga-lenga já não entra. Para de insistir que não damos certo nem com água benta. Nada corre bem, fica tudo aquém. Pena ser assim, seja como for, não vale o amor que tirei de mim. Sai, vai só ver se eu tô lá fora. Sai, não te escondas, está na hora. Sai,
ires embora, sai, sai agora. Lava o teu astral, que ele está tão mal, é melhor que o consigas afastar de ti. Leva o que é banal, muda de canal, que esse filme que tu fazes acabou aqui. Sai, vai só ver se eu tô lá fora. Sai, não te escondas, está na hora. Sai, já é tempo de ires embora. Sai, sai agora. Sai, sai, sai. O Luís Caracol é o meu convidado hoje. Os pais vieram da Gola, ele já não nasceu lá, já nasceu cá, no Alentejo, mas depois a vida dá muitas voltas. Tínhamos parado em Lisboa, já estávamos aqui na tua adolescência. Sim. E nas tuas referências musicais. Um casal, recorda-me os nomes? Neste caso eram dois irmãos. Eram dois irmãos. Sim, o Beto Monteiro e o Mindo Monteiro foram duas grandes referências durante a minha adolescência, para dar continuidade a uma espécie de influência que já vinha desde berço, mas que quando eu comecei a tocar, e eles eram músicos já com carreiras extensas, a acompanhar muitos artistas do universo lusófono, isso acabou por ter do Ouro também... Negro é capaz de ser o nome que toda a gente imediatamente reconhece logo. Sim. Mas tu tinhas o teu lado também físico, desportista. Sim. O que é que tu fizeste? É giro, estás a falar nisso. Na verdade eu ainda tenho... Eu vinha da área de desporto, até ter chocado de frente com a música. Queria estudar educação física e jogava futebol já assim de uma maneira assim, a um nívelzinho já interessante, mas depois um acidente de moto fez com que as coisas... Não foi contra a música, foi um acidente de moto, mas não foi contra a música. Não foi contra a música. Não. Quer dizer, isso eu vou descobrir no final da vida, ainda não consigo responder. Foi mais doloroso. Sabes que eu estava a ler umas coisas sobre ti e estava a achar graça a isso, porque é um bocado quase como a história do Iglesias, não é? O Júlio Iglesias também... Sim, foi um grande guarda-redes. Não é? E depois já não lembro se no joelho o que é que foi. Sim. E arranja uma guitarra no período de recuperação e começa a ir. E tu também foi quase a mesma coisa. Sim, porque eu fiquei muito tempo a recuperar e foi tal. Foi o quê? Foi joelho também? Não, foi tudo. Foi tudo. Foi costelas, foi costas, foi... E dava para tocar? Depois numa fase já mais à frente. Sim, numa fase mais à frente. Mas entretanto eu tinha um colega na altura de turma que já tocava e ele levava a guitarra para a escola e não sei o quê, e eu durante esse período decidi, olha, vou comprar uma guitarra também. E depois esse processo foi extremamente rápido, ou seja, eu começo a tocar, imagina, com 16, 17 anos, e com 18 anos vou para o Hot Clube, mas ao mesmo tempo já andava a tocar na noite de Lisboa, em clubes, naquele circuito de cantautor. Tens uma capacidade de aprendizagem, pelo menos nessa altura tens uma capacidade de aprendizagem. Se calhar aos 16 aprendemos tudo depressa, não é? Sim. Tu começaste mesmo por ti, foste tu que começaste a tirar acordes, a ouvir, punhas o gravador a tocar, imagina, ou qualquer coisa, ou gira disso. Sim, na altura, imagina, estamos a falar no início dos anos 90, não havia net, a gente aprendia a tocar um bocado de ouvido. Entretanto, pronto, eu sendo filho de um homem que foi militar e que era muito, as coisas têm que ser a sério, quando eu tinha pai 18 anos, o meu pai teve uma conversa comigo do tipo, olha, ok, queres ser músico, pá, não tenho nada contra, até porque o meu pai tem um artista que nunca saiu cá para fora, que agora já a partir de uma certa idade, o meu pai pinta extremamente bem e gostava de ter aprendido, mas pronto, a vida não o levou para esse lado. Agora é que voltou a aproximar-se com esse desejo antigo que tinha, e teve uma conversa comigo interessante, que foi, olha, queres ser músico, para mim está tudo ok, pá, mas se queres ser, vais ser dos a sério, portanto vais estudar música, porque isso só estares aí no quarto a aprender. Mas ao mesmo tempo eu já estava a tocar ao vivo, ou seja, eu já estava a tocar ao vivo e depois andava a estudar ao mesmo tempo. Foram anos um bocado difíceis, porque a gente saía dos clubes às 3, 4 da manhã e às 9 da manhã lá tinha que estar eu. Às vezes. às vezes era às 11. E às vezes não era. Às vezes era à tarde só. Porque é difícil.
é uma grande aprendizagem. É uma coisa que tu não aprendes na escola, aprendes em cima do palco, mas sai do grupinho. Isto por muito novo que fosses, eram muitas noites mal perdidas. Sim, eu acho que a escola do palco é muito particular porque não há como. Ou seja, tu tens todas as noites, ou eu tocava na altura, imagina, 5 vezes por semana, e na altura estamos a falar de uma Lisboa que os bares estavam sempre cheios. Os bares de música ao vivo tinham gente todos os dias. Foram uns anos muito interessantes da noite em Lisboa, e tu tinhas que, ou seja, havia muita concorrência também, muita gente a tocar bem, e tu para teres o teu lugar tinhas que fazer aquilo bem. E tinhas casas mesmo, tinhas o João na guitarra, tinhas casas vocacionadas para isso. Achas que faz um bocadinho de falta? Estamos com poucas neste momento? Não, eu acho que continuamos a ter muitas, mas temos muitas, temos menos interessantes, a meu ver. Porque Lisboa na altura era um sítio de culto da música ao vivo. E hoje em dia tu chegas ao bairro Alto e em cada boteco há música. Sim. Mas na altura havia mais o culto, havia sítios que eram mesmo locais, as pessoas sabiam, olha, quero ouvir música. Nunca pensaste nisso, em ter se calhar o teu espaço? Eu tive um bar, 5 anos, sim, no Príncipe Real. Sim, tive um bar. Depois não dava? O negócio não dava? Ou era muito cansativo? O negócio dava, mas era difícil gerir a parte de seres músico e de andares a tocar em todo lado e ao mesmo tempo estares a gerir uma casa onde tu a maior parte do tempo não estás. E na altura, pronto, eu depois comecei também a gravar os meus discos e a fazer as minhas coisas e entre viagens, e deixou de fazer sentido para mim. Isto, o patrão fora dia Santa Loja, não é? Depois também. Convém o patrão estar presente. Olha, tens novo trabalho. Qual é que é o cartão de visita? Olha, este disco é um disco profundamente importante para mim. É um disco onde está um enorme sentimento de gratidão por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viver ao longo destes anos. É um disco de celebração também. É um disco que, para quem conhece a minha música e ouve o disco, sabe perfeitamente que aquilo que eu sou está praticamente tudo neste disco. Ao mesmo tempo é um disco que, para quem não conhece a minha música e quiser conhecer uma boa parte do que é a minha essência como autor e como músico, vai conseguir encontrar isso. São 15 temas que refletem muito o que tem sido a minha caminhada e também por isso é um disco que me orgulha muito de poder estar cá fora. Escolham, para ouvirmos agora. Um tema? Sim. Pode ser o Sou. Sou. Porquê? Primeiro, de onde é que veio a ideia? O que é que apareceu? O que é que eu sou? Olha, o Sou é uma canção que eu faço, é uma espécie de manifesto contra o preconceito que existe com as questões do tom da pele, que é uma coisa com o qual eu lido desde berço, com muita gente amiga, em muitos momentos também comigo, e apeteceu-me fazer de algum modo um manifesto em forma de canção que representasse exatamente essa necessidade urgente que precisamos deixar de parte, que é olhar para as pessoas através da cor da sua pele. E o resto está escrito na letra. E o resto está escrito. Desta música. Sou o Luís Caracol, meu convidado hoje. Tu sabes lá por onde andei, ou tão pouco de onde vim. Gostas de falar à toa, porque sim. Dizes ser do tom da pele, por não ter a mesma cor que tu consideras digna do amor que trago dentro aqui, que agora também dou. Quem sabe se no fim saibas que sou uma espécie de afrofunk dos que perseguem o beat. Sou do reggae, sou do punk, com os discos em repeat. Sou do groove cool e sou sem pulsar pseudo-freak. Larga lá o teu controle antes que me torre ou te frite. Tu sabes lá o que escutei, ou tão pouco que senti. Gostas de julgar à volta, eu já vi. Dizes ser o que Deus quer, seja lá o que isso for. Então pede-lhe uma ajuda neste assunto do amor que trago dentro aqui, que agora também dou.
afro-funk dos que perseguem o beat. Sou do reggae, sou do punk, com os discos em repeat. Sou do groove, cool e soul, sem pulsar pseudo-freak. Larga lá o teu controle antes que me torre ou te frite. Uma espécie de afro-funk dos que perseguem o beat. Sou do reggae, sou do punk, com os discos em repeat. Sou do groove, cool e soul, sem pulsar pseudo-freak. Larga lá o teu controle antes que me torre ou te frite. Eu sou da lata, eu sou da luta, sou acrobata, sou da labuta, eu sou da fala, eu sou da cura, sou da senzala, sou da mistura, eu sou da lata, eu sou da luta, sou acrobata, sou da labuta, eu sou da fala, eu sou da cura, sou da senzala, sou da mistura. Hoje está cá o Luís Caracol, agora com este novo álbum ao vivo no Namus. Foi gravado e filmado também, não é? Sim. No mítico histórico estúdio de Lisboa. Gostei particularmente porque também é uma... Lá está, é a tua costela artística. Apanhei pelo menos 2 vídeos que achei muita graça do Vai Lá, que tiveste ali, foste pago 4 vezes, não é? Bem, Pai, 4 vezes não, 2. Não, tu não apareces para aí 4 vezes em desculpa, personagens diferentes, portanto foste pago 4 vezes fui porque pago. Apareces ali. Eu percebi foste pai. Não, Fui pai 2 e pago 4, é isso. Pago 4 vezes porque ele faz o papel da coisa de explicar ali no vídeo. Sim, porque isso foi Está um álbum engraçado. que eu gravei, Sim. foi um EP que eu gravei durante a pandemia. Sim. E como estava sozinho no estúdio, acabei por gravar os instrumentos todos e foi uma piada. E o Olha a Onda também está... Também está, sim. Também está engraçado. Sim, obrigado. Contaste, tens alguma parceria aqui nisto, não é? Com os vídeos, trabalhas sempre com a mesma pessoa? Trabalhei, ou seja, desde o EP para cá tenho vindo a trabalhar com o Gustavo Liberdade, sim, o meu parceiro, músico também. Criativo, sim, um braço direito incrível e que toca comigo ao vivo também, mas ele, como tem outras valências a nível do vídeo também e da imagem, acaba por ser um bom parceiro porque conhece muito bem a minha música e isso acaba por ajudar também do ponto de vista estético a chegar a um caminho mais fácil. A sociedade corre bem, não é? A sociedade corre bem. Nem sempre os negócios têm que correr mal. Mas ainda que voltar um bocadinho atrás, estavas a falar em relação à questão da pele, na música que ouvimos há bocadinho, e achas que ainda é muito marcante, ou é mais marcante agora do que já foi em Portugal, a questão da pele? Pai, tenho muita dificuldade em falar sobre esse assunto porque eu acho que nós evoluímos em muitas coisas, temos evoluído em muitas coisas ao longo do tempo. Obviamente continuamos a ter uma sociedade onde o racismo existe, não é? Mas tu achas que é uma questão de pele ou é de extrato social? Eu às vezes fico um bocadinho na dúvida em relação às coisas. Não sei se será exatamente a cor da pele ou aquele extrato social. Ou aquele tom de pele noutro extrato social se calhar não libertava o mesmo tipo de Pá, eu não sei responder-te a isso. Eu acho é que, seja por uma razão ou por outra, a base de sustentação é sempre a mesma, que é o preconceito. Sim. E eu luto contra o preconceito, seja de que tipo for. Ou seja, para mim faz tão pouco sentido tu julgares uma pessoa pelo tom da pele como julgares uma pessoa por o dinheiro que tem no banco. Ou pela roupa que tem vestida, a mim não me interessa isso. Interessa-me se a pessoa é boa pessoa ou má pessoa, de boa índole ou não, se tem um carácter que me interessa, se não, portanto, eu acho é que andamos a olhar para as coisas erradas. Boa resposta. Obrigado. Tu começas em 2013, não é? O Devagar é 2013. Exato. Com os convidados de peso logo para o primeiro trabalho. Sim, eu sou um afortunado. Fernando Abreu, Valeta, Sara Tavares, Minha Cor também deu uma mão. Sim.
Olha, eu acho que quando eu gravei o primeiro disco eu já andava na estrada há muito tempo, sabes? Então o que acontece é que, por exemplo, eu em 2008 comecei a tocar como artista convidado na tour internacional da Sara Tavares. Quando gravei o primeiro disco já andava há 5 anos a fazer uma tour mundial, já tinha tocado em mais de 40 países, já tinha conhecido muita gente. Obviamente, quando decides seguir uma carreira a solo, que foi o que aconteceu comigo, e gravar o primeiro disco, eu estava conectado com muitas pessoas já, então foi relativamente fácil chegar a elas, porque já tinha convivido com elas, já tinha partilhado momentos musicais com elas. No caso da Fernanda Abreu, tínhamos gravado um documentário que se chama MPB, Música Portuguesa Brasileira, que foi gravado aqui em Lisboa, onde eu também conheci o Valete. No caso do Mia Couto, eu também já tinha participado num projeto onde ele estava. A Sara Tavares, obviamente. Zé Cabaleiro, Jorge Drexler, a lista continua. Sim, não cheguei ao fim da lista. Então acabou por fazer sentido para mim poder ter essas pessoas, porque todas elas de algum modo eram referências para mim. E eu sempre quis que isso estivesse nos meus trabalhos, sabes? Muitas vezes é muito comum perguntarem ao artista: mas quem são as tuas referências? Quais são as tuas influências? Eu sempre procurei, ainda que não me perguntassem ou pudessem não perguntar, ter nos meus trabalhos algumas dessas influências e assumi-las. Eu gravei o Zé Cabaleiro, que hoje em dia somos amigos, mas não éramos, mas ele já era uma referência para mim. A mesma coisa com o Lenine, a mesma coisa com o Jorge Palma. Ou seja, eu sempre procurei que os meus trabalhos pudessem ter também onde nos meus trabalhos houvesse um espaço para homenagear pessoas que me deram muito e me influenciaram na maneira de fazer música. Depois aparece, não muito depois, 4 anos depois tens o Metade e Meia, segundo disco, o que é que andavas à procura aqui? Já não é exatamente igual ao primeiro, já começas a trilhar outro caminho, não? Ou é uma continuidade? É uma continuidade. Eu acho que os álbuns acabam por ser um bocadinho fotografias dos momentos em que tu estás a viver. O Metade e Meia veio 4 anos depois, não é? E entretanto eu já tinha sido pai, ou seja, a vida tinha só uma vez ou duas? Dessa vez só uma ainda. Ainda só uma, mas as coisas mudam, a tua percepção das coisas muda, estás a viver um momento diferente até, muitas vezes, do ponto de vista autoral do que eras há 4 anos atrás. Não no sentido de seres uma coisa completamente diferente, mas nós somos uma permanente mudança e transformação, porque vamos vivendo sempre dias atrás de outros e vamos vivendo experiências diferentes. Eu sempre quis estar de algum modo com as antenas no ar, não é? E sempre fui bebendo e vivendo e convivendo, e isso acabou por ir mudando o que tinha que mudar na minha caminhada e nos discos que tenho gravado. A não ser que apareça uma pandemia pelo meio. E que tenhas que fechar em casa e se calhar já fizeste outra coisa. Sim, mas até nisso confesso que foi doloroso, não é? Como foi para todos nós. Foste para o sótão, não é? Mas eu também tive sorte nesse aspecto, ou seja, eu tenho um sótão por cima da casa onde eu vivo, que é onde eu tenho o estúdio. Eu tenho uma dúvida em relação a este EP. Só pontão, como é que... Na verdade foi só ponto tão, no sentido, é uma brincadeira, não é? Claro, tão, só tão. Eu nunca tinha imaginado gravar um disco sozinho, ou seja, obviamente que eu ao longo dos anos tinha tocado outros instrumentos, mas acho que nunca tinha tido a coragem de ir para estúdio e dizer, não, agora vou assumir aqui a responsabilidade toda. Eu acho que a pandemia, o que me trouxe a mim fui quase que obrigado a... Olha, é o momento de assumir um bocadinho. Então gravei o EP, gravei os instrumentos todos e fui arranjando maneira de passar a pandemia de uma maneira um bocadinho mais leve, por assim dizer. Mas só para me esclarecer a dúvida, como é que tu lês? Lês sótão? Eu digo sótão, sim. Dizes sótão à mesma. Sim. Portanto, é este trocadilho entre o sim. sótão, o tão só, o sótão. Pronto. O ponto é que ali está é precisamente para separarmos. Exatamente. Porque a ideia que querias transmitir é exatamente essa. Sim. E agora, pronto, chegamos a esta altura em que temos aqui este ao vivo no Namus, e foi uma feliz coincidência, foi pensado para ser ao vivo, era uma coisa que querias fazer desde sempre, ou ao vivo surgiu porque foi por acaso? Não foi de todo por acaso. Uma das coisas que foi acontecendo comigo ao longo do percurso foi... Eu sempre toquei muito ao vivo. Tive essa sorte. E fui percebendo que
apesar das pessoas gostarem dos meus discos, que saíam dos concertos sempre a dizer que tinham levado dali alguma coisa mais, porque a música ao vivo tem esse poder, tem essa energia. E se calhar era o momento para... Eu nunca tinha conseguido gravar um disco quando tivesse os músicos todos a gravar ao mesmo tempo, na mesma sala, no mesmo espaço comum. Nunca tinha gravado nada onde estivesse público presente. Então achei que fazia sentido, que era agora o momento para poder ter um trabalho, em primeiro lugar, diferente do que tinham sido os outros, porque há muito essa coisa, não é? Eu não queria fazer mais do mesmo, sempre procurei encontrar soluções para me recriar ou para dar às pessoas uma coisa diferente do que tinha sido o álbum anterior, e achei que era o momento de o fazer, porque efetivamente, só pelo facto de ser gravado ao vivo, de ter público, de ter toda a gente a tocar ao mesmo tempo no mesmo espaço, que isso por si só ia ser naturalmente um disco diferente. Depois, por outro lado, há algum tempo que eu vinha a sentir uma necessidade de fechar um ciclo. Se me perguntares o porquê, eu não te sei responder. Se me perguntares o que é que vem a seguir, eu não te sei responder. Eu senti que ao quarto trabalho era o momento tipo, olha, vou juntar algumas das canções que eu mais gosto dos meus trabalhos todos, vou juntar a este trabalho 3 canções novas e vou fazer aqui uma espécie de um apanhado que seja o reflexo do que tem sido este meu percurso, porque é o momento e estou a sentir que é o momento. Mas eu sei o que é que vem a seguir. É mais conversa ainda. O Luís Caracol vai ficar cá. A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir, informação para decidir. Já vou voltar à conversa com o Luís Caracol, mas antes temos tempo ainda para a novidade. Porque todas as semanas vamos dar espaço a quem tem um novo projeto, a um jovem cantor, a uma banda nova, e tem agora este espaço também para apresentar-se o seu novo trabalho. O nome diz tudo. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Olá, o meu nome é Valéria e estou aqui com o Miguel Silva a apresentar o nosso novo projeto Amantes do Tejo. Nesta nossa banda inspiramos-nos na cultura urbana portuguesa para criar a nossa sonoridade e as nossas composições, e esse foi exatamente o caso do Branco Sal, o nosso primeiro single, que é inspirado no fundo em histórias que fui recolhendo em alguns bairros típicos de Lisboa, nomeadamente na Moraria e em Alfama, e no fundo o que essas histórias têm em comum e de interessante é que, se por um lado têm uma carga emocional muito forte para quem as viveu, por outro têm algumas características muito particulares que acabam por fazer com que pudessem ser factos da vida de qualquer pessoa. Para conhecerem melhor a nossa música, estão convidados a seguir as nossas redes sociais e ouvir o nosso disco de estreia. Nós vamos estar a apresentar este disco no Braço de Prata, em Lisboa. Estejam atentos. Já não sei se há saudade cá, onde fui, se me perdi. Já não sei se és amargo cais, ou se fui eu que pedi. Canto pranto branco sal, mais um dia por aqui, outro dia sempre igual. Onde foi que me perdi de mim? A saudade de quem fui antes de ti. A liberdade que já foi, que já perdi. Tento ver o que restou daqui. Vejo negro, vejo pó. Já nem sei o que restou de mim. Olho ao espelho, vejo um velho, mete dó. Canto pranto branco sal, mais um dia por aqui, outro dia sempre igual. Onde foi que me perdi de mim? A
Cidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Daqui a pouco vai à sua vida, mas é só daqui a pouco, ainda temos mais uns minutos para conversar um bocadinho. Novo disco do Luís Caracol, ao vivo na Moche, e tu vais ter 2 concertos bons. Sim, este ano vamos começar a tour deste novo álbum, com 2 concertos ainda este ano, depois os outros a partir de janeiro de 2024, mas este ano vamos apresentar o álbum dia 30 de novembro no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e no dia 15 de dezembro no Centro de Artes de Águeda. Estão todos convidados. Estão convidados, pois claro, aproveita, janta, dá uma voltinha, assista a um concerto espetacular. Estás com um som muito giro. Obrigado. O que é que os teus filhos te dizem? Gostam, dizem que são os meus maiores fãs e querem ir aos concertos todos. Às vezes é tarde demais. Então, que idade é que eles têm agora? Têm 7 e 4. Okay. Mas são muito conectados com aquilo que eu faço e é muito giro. Se calhar quando depois chegam aos 16, depois começam a ser mais críticos, não é? É normal, Aquilo, é depois normal. faz parte É melhor usufruir do momento e em vez de pensar no que é que aí vem, a gente não sabe. É inevitável que eles tenham algum jeitinho com instrumentos em casa, é inevitável que queiram experimentar. Sim, epá, ainda para mais eu tenho estúdio em casa, ou seja, eles já nasceram num berço onde têm os instrumentos ali à mão e gostam muito. Ele já toca piano, assim, um bocadinho, e ela é super musical também. Tem uma noção, com 4 anos fico impressionado com a noção de tempo e de afinação, é super afinada. Então é muito engraçado. Estás a vê-los, eles depois é que sabem, mas estarias a vê-los, ou verias com bons olhos seguirem neste mundo, que é um mundo difícil. Não veria com bons olhos, mas quero que eles sejam felizes com a decisão que tomarem. Então, é difícil ou não? É profundamente difícil. O que é que isto podia mudar um bocadinho em Portugal, para as coisas correrem melhor aos artistas? Provavelmente tínhamos que ter uma revolução cultural que nunca tivemos, como isto não é só para a música, países. não é? Quando falamos do mundo artístico, não estamos só a falar aqui do mundo musical. Não é só de música. Não, eu acho que a cultura, quer dizer, olha para o orçamento de Estado e vê tipo 0,5%, desses 0,5%, a maior parte das vezes não tem sequer ministério. Sim. Epá, é o que é o país que há. Agora, eu não vou deixar de fazer a minha música por causa disso, não é? Muitas vezes, obviamente, que é difícil. Eu acho que a pandemia veio trazer um bocadinho isso. Nós já sabíamos que era frágil, veio mostrar o quão frágil é, mas acho que temos que seguir a fazer aquilo que acreditamos. Porque abriu muito os olhos nesse sentido, não é? Porque as pessoas focam sempre em quem está logo à frente no palco com o holofote. E depois às vezes esquecem-se daqueles que estão ali atrás no palco e depois os outros que ainda estão na parte de trás do palco ou à frente do palco. Sabes que nós vivemos numa terra onde é muito fácil confundir cultura com entretenimento. E nem tudo o que é cultura é entretenimento, nem tudo o que é entretenimento é cultura. Portanto, se calhar era importante percebermos o que é uma coisa e o que é outra. Por outro lado, também a nível político, às vezes é importante perceber que a cultura é uma coisa que é importante que esteja ao acesso de quase toda a gente, ou de toda a gente. Menos taxada. E muitas vezes não está ao alcance de toda a gente, e isso também tem um peso, ou seja, porque acabamos por nos tornar um país onde a cultura é sempre uma espécie de coisa assim meio longínqua, que existe, mas que não é diário, não faz parte do que é a nossa rotina social, familiar. E de vez em quando, pronto, lá se vai a um concerto ou outro, ou se vai ver uma exposição ou outra, ou ao teatro, ou ao cinema. Sim, mas se fosses fazer a média, não é? Mas se fosses fazer a média é uma coisa que não está totalmente presente e às vezes nota-se isso. E a média era enganadora, porque eu se calhar vou a 2 ou 3 concertos e a 2 ou 3 exposições e ali ao lado ninguém vai a nenhuma e de repente a média dá 1,5 para cada um, não é? É isso. E a cara é muito taxada ou não? É muito taxado. É muito taxado. Quer dizer... Os livros, os bilhetes para os espetáculos, uma maneira os museus ainda tentam fazer algum esforço de vez em quando. Até os instrumentos que são, para nós músicos, ou seja, são bens essenciais de trabalho, são brutalmente taxados também. São considerados quase objetos de luxo, quando é uma coisa que nós precisamos mesmo, claro, para poder exercer... Mas é seguir e continuar a fazer aquilo que se acredita e dar menos importância a isso, ou fazer com que isso não tenha um peso demasiado grande. Ou apresentares
um programa de governo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vem para aí. Não vais seguir para o mundo da política. Olha, Luís, gostei muito de tivesses passado cá. Obrigado, eu também. Toda a sorte do mundo para este novo trabalho. Ao vivo na MUS, concertos, dia 30 de novembro no Centro Cultural Olga Cadaval, dia 15 de dezembro no Centro de Artes de Águeda. Não me enganei, não? É isso mesmo. É isto tudo. Vá ver o Luís Caracol porque vale a pena. Um grande abraço. Grande abraço, obrigado. Luís. Obrigado. Lá em casa havia amor, todo ano, todo dia. O bairro acordava cedo, mas a nossa mãe ficava a fazer-nos companhia. Mas a nossa mãe ficava a fazer-nos companhia. Lá em casa havia luz, além da que se acendia. O pouco virava muito, e esse muito chegava, era o que se sentia. E esse muito chegava, era o que se sentia. E eu era mais feliz, só que ainda não sabia. Com tudo o que se fintava, ninguém nunca se largava. E o sorriso não faltava, porque a gente não queria. E o sorriso não faltava, porque a gente não queria. Havia fado e morna, bossa, samba e carnaval, feijoada, arroz e pinga, muita farra no quintal. Havia samba e chula, marrabenta e muito mais, muambada, sorda e ginga e malta de outros quintais. Lá em casa havia paz, quase digna de um Nobel. Às vezes também chovia, mas o sol iluminava as voltas do carrossel. Mas o sol iluminava as voltas do carrossel. E eu era mais feliz, só que ainda não sabia. Com tudo o que se fintava, ninguém nunca se largava. E o sorriso não faltava, porque a gente não queria. E o sorriso não faltava, porque a gente não queria. Havia fado e morna, passa, samba e carnaval, feijoada, arroz e pinga, muita farra no quintal. Havia samba e chula, marrabenta e muito mais, muambada, sorda e ginga e malta de outros quintais. Yeah, yeah. E malta de outros quintais. Yeah, yeah. Yeah, yeah. E malta de outros quintais. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Lá em casa havia amor.